Prontinho, boa tarde para quem nos vê aí depois na gravação, né? Essa aqui a gente está fazendo a vista da P2. Quero agradecer, professor Flaviano, você estar junto comigo mais uma vez aí nessa parceria, né? Das lives. É muito bom ter essa troca aí junto com você, professor. Obrigada mesmo. Não, sem dúvida, é uma satisfação enorme estar acompanhando a senhora, a professora Leila, que é uma referência para todos nós, né, na educação à distância, no nosso curso de gestão empresarial, e eu realmente poder trabalhar aqui contigo, trabalhando com os nossos alunos, né, a nossa prova, fazendo essa revisão, essa vista, que é super importante, né? A gente está querendo estar cada vez mais próximos, embora nesse ambiente, né, online, a gente quer estar cada vez mais próximo, né, chegando nos nossos alunos aí com uma educação humana, né, que é a nossa grande ideia, né, tecnológica e humana, bastante humana. Sim, essa presencialidade, né, Flaviano? E assim, Exatamente. e a gente sabe que esse horário, né, assim, a gente está aqui ao vivo, a gente está aqui 16 horas e 16 minutos. A gente sabe que muitos, a maioria aí de vocês, alunas, estão no trabalho, assim como a gente está aqui, né, Flaviano, trabalhando Isso. também, né, e que vão assistir essa gravação. Então, que você sinta aí a gente um pouco mais próximo e vendo aí mais uma vez que Flaviano e Leila não são inteligência artificial, né? Inteligência natural. A gente existe de verdade, não somos frutos de IA, né? Não fomos montados, nem Não, vozes não. montadas, nada disso, né? E isso faz a gente, né? Essa educação mais humana mesmo, como você falou, Sim. né? É isso. Bom. O objetivo aqui hoje, nossa, a gente fazer a vista da P2, tá? Então, como que vai ser o esquema, né? Eu vou projetar aqui, né? Na verdade, assim, eu vou compartilhar nessa tela aqui com vocês as questões. Flaviano e eu, a gente vai estar revezando, né? Eu vou estar comentando algumas questões, ele outras. A gente vai estar mostrando o gabarito, explicando o porquê que tal alternativa está correta, a outra está errada. E sempre lembrando aqui, pessoal, assim, nós dois aqui somos dois professores diferentes e cada professor tem um estilo diferente. Leila, tenho o meu estilo de fazer vista, né? Uhum. Né, Flaviano? Assim, eu tenho o meu jeito de explicar as coisas e tudo mais. O Flaviano tem o jeito dele e é dessa forma aí que a gente vai apresentar para vocês essa P2 e que a gente espera que ajude vocês aí na compreensão aí da disciplina, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Flaviano, dá para ver direitinho aí Tá dando para ver, sim. Tá? Ótimo, que bom. Então, vamos iniciando aqui. Deixa eu minimizar essa tela aqui. Ótimo. Então, é assim, pessoal, em algumas questões que vocês vão ver aqui, né, vocês vão ver um contexto, né, nessa 21, né, a primeira questão que a gente está vendo aí da P2, da disciplina de organização, sistemas e métodos. Você vê, na verdade, ali um contexto, né, uma fonte ali como é que fala? Um trecho, né, de um texto ali científico e tudo mais, e depois algumas questões baseadas nesse trecho aí, tá certo? Nessa pesquisa, na verdade. Então vamos lá, eu vou estar lendo junto com vocês. Flaviano, como a gente tinha conversado antes, fique à vontade para você me interromper o momento que você quiser, tá certo? Eu não estou vendo, você só estou vendo a tela aqui que está projetando aqui o documento, né? Então fique à vontade quando você quiser me interromper, complementar alguma coisa, enfim, Uhum. tá bom? Combinado. Então, vamos lá. Um estudo realizado sobre o empoderamento da percepção de trabalhadores e usuários de um programa de promoção de saúde no SUS constatou que a compreensão do termo é diferente entre trabalhadores e usuários. Para o profissional, o termo é depurado pela familiaridade do discurso político e teórico, já as falas dos usuários são permeadas por subjetividades e relatos afetivos. Isso aqui tudo, gente, é trecho, né, retirado especificamente dessa pesquisa, tá certo? Assim, as percepções permitem atualizar o termo como um processo e relacionado à conexão entre dimensões políticas e subjetivas sem a polarização entre individual e coletivo.
O empoderamento, como reconhecimento da potência dos sujeitos em fazer escolhas, não se finda, não termina, né, nele mesmo. Ocorre sempre em trocas, na relação com o outro, que se constroem cotidianamente. Por isso, a importância de criar cenários ou ambientes que possibilitem o sujeito a se reconhecer no encontro com o outro, com os espaços potencialmente inventivos. Bom, aqui o que está falando, né, gente? Numa das UAS que nós temos, né, especificamente, até fui colar aqui, né, na unidade de aprendizagem número 9, fala a respeito do empowerment, né, que é o empoderamento dos funcionários, né, dentre outras ferramentas ali de gestão, tá certo? Então, aqui retirou-se um trecho de uma pesquisa a respeito desse, como que é visto o empoderamento, né, o empowerment por trabalhadores e usuários do SUS, né, e como que é isso, tá? Esse aqui é o contexto, então vamos à pergunta, né? De acordo com o estudo sobre o conceito de empoderamento, qual das alternativas melhor representa a compreensão do termo conforme os resultados da pesquisa, levando em consideração as percepções de profissionais e usuários do Programa de Promoção da Saúde do SUS? Então, vejam só, gente, aqui não é apenas a questão, assim, aqui nessa revisão não é apenas falar assim, o que está certo, o que está errado. Mas, como vocês estão no terceiro semestre, já estão na metade do curso, acho que meio que vocês já pegaram, né, como que se faz esse tipo de prova. E aí é uma oportunidade de falar para vocês ainda, né, a respeito disso, pelo seguinte: aqui é importante vocês lerem e relerem o contexto, toda essa contextualização apresentada para vocês, porque a pergunta ela vai ser baseada nesse contexto aqui. Vocês têm o embasamento da unidade 9, né, que fala sobre isso, mas na verdade o conceito que ele quer saber é o conceito trazido por esse trecho da pesquisa. Então, é pura interpretação de texto, é pura leitura, tá certo? Algumas outras questões vão pedir mais o estudo ali, assim, um conceito específico de uma unidade, né? Ou a interpretação daquilo, ou então a utilização do conhecimento prévio da unidade para isso. Aqui é puramente a interpretação do texto, né, apresentado aí no enunciado, tá? Então vamos lá. Então, levando em consideração as percepções de profissionais e usuários do Programa de Promoção de Saúde do SUS. Então, qual que é o conceito de empoderamento, né? Aí a gente volta aqui novamente, pessoal, olha lá, ó. Constatou, lá, a compreensão do termo é diferente entre trabalhadores e usuários, tá? Para o profissional, olha lá, o termo é depurado pela familiaridade com o discurso político e teórico, já dos usuários são permeados por subjetividades e relatos afetivos. Parece um monte de palavra difícil. Vamos ver então o que as alternativas trazem para a gente. Vamos lá. O empoderamento é um processo exclusivo de reconhecimento individual, independente do contexto social ou político. A gente acabou de ler isso aqui, ó. É termo depurado pela familiaridade com o discurso político e teórico. Então, não está falando de individualidade aqui. Depois até fala, certo? Então, aqui nessa alternativa A, a gente já pode excluí-la, porque ele está excluindo a parte do contexto social e político, coisa que na pesquisa isso não demonstrou. Então, não é uma opinião nossa, né? Mas sim aquilo que a pesquisa traz. Pode até ser que a gente não concorde, que o conceito de empoderamento para a gente seja diferente, mas o que importa aqui para você responder é o que está dizendo lá em cima, tá? Para os profissionais, a alternativa B aqui, para os profissionais, o empoderamento está relacionado principalmente a discursos políticos e teóricos, enquanto para os usuários é permeado por subjetividades e relatos afetivos. Vamos lá, né? Tá dizendo aqui que a B é a correta. Vamos ver, né, se é isso mesmo. Essa parte de político e teóricos, a gente já achou. Vamos ver aqui para os usuários, olha. Para o profissional, o termo é depurado pela familiaridade entre o discurso político e teórico. Já as falas dos usuários são permeadas por subjetividades e relatos afetivos. Exatamente. Gente, olha só, tá reproduzido aqui.
Entenderam? Assim, quase que copiaram, né, Flaviana? Copiaram e colaram aqui, né, na alternativa que está correta. Então, assim, a coisa tá certa, tem algumas palavras um pouco, às vezes, diferentes do que a gente utiliza e tudo mais, ou a forma como a gente utiliza, mas tá exatamente isso. Por isso que ela é considerada correta. Mas vamos ver as outras, tá? Ah lá, o empoderamento na alternativa C, né, se limita à capacidade de fazer escolha de uma forma autônoma sem a necessidade de interações ou trocas com o outro. Não, não está dizendo nada disso aqui, muito pelo contrário, né? Assim, olha lá, ocorre, olha lá, o empoderamento, né? Aqui eu vou até, não vou ler tudo, ó, gente, mas só pulando aqui, ó, o empoderamento ocorre sempre em trocas na relação com o outro que se constroem cotidianamente. Então, é diferente do que, né? Olha lá, se limita a capacidade de fazer escolhas sem a necessidade de interação ou trocas com o outro. Não é, então é o contrário que está dizendo o texto. Na alternativa D, a compreensão do empoderamento deve se focar apenas na dimensão coletiva, desconsiderando as subjetividades individuais. Não, aqui, ó. Ah, cadê? Que se consolida, por isso é importante de criar cenários. Ah lá, por isso a importância de se criar cenários ou ambientes que possibilitem o sujeito se reconhecer no encontro com o outro. Eu não vou me excluir, não vou excluir a própria pessoa, né? Eu mesma não vou me excluir, né, com relação ao outro. Pelo contrário, eu vou contar com o outro na construção desse empoderamento, mas também comigo mesma. Certo? Então, alternativa D errada também. E por último ali, na alternativa E, o empoderamento é um conceito estático que se alcança em um momento específico e não necessita de contínuas relações de troca. Ora, a gente acabou de ver várias vezes aqui, ó. Cadê? O tema diferente. Tananã. Cadê? Eu vi lá o empoderamento do conhecimento de fazer. Ah lá, fazer escolhas. Aqui, ó. Eu sabia que eu tinha lido já. Ocorre sempre em trocas. Né? O empoderamento ocorre sempre em trocas. Então, a alternativa E, ela vem muito parecido com aquilo que a C estava comentando, né? Assim, então, ele não é um conceito, tá errado isso aqui, não é um conceito estático, né? E necessita, sim, de trocas. Por isso, então, gente, que a alternativa B, né? Ela está correta mesmo porque ela até reproduz o trecho aqui do texto apresentado aqui no enunciado, e é a partir dele, né, que a pergunta e pede para responder essa questão. Tá certo? É isso, Flaviano, alguma coisa? Não, super, super bem, tranquilo. Tá ótimo. Então a gente pode Muito passar para. esclarecido. Legal, legal. Acho que a gente pode passar para 22, então? Vamos lá. Agora é minha vez. Está me escutando bem? Tô assim, tá um pouquinho chiado, mas acho que tá tranquilo, tá compreensível, tá tranquilo. Melhorou? Melhorou? Deixa eu ver. Acho que agora melhorou. Então tá bom. Bom, vamos lá, questão 22. A Verizon enfrentava desafios com a análise de grandes volumes de dados de clientes e serviços, o que dificultava a identificação rápida de tendências e problemas. Para melhorar a tomada de decisões e a experiência do cliente, a empresa decidiu implementar visualizações avançadas de dados como dashboards interativos, que permitiam a visualização em tempo real de métricas, né, vou até colocar mais indicadores, dados, etc. Mapas de calor para identificar áreas com alta incidência de problemas de serviço e gráficos de tendência que mostravam o desempenho histórico em relação a previsões, permitindo que as equipes identificassem anomalias rapidamente. Né? A implementação dessas técnicas gerou benefícios como melhoria na tomada de decisões, aumento na satisfação do cliente e eficiência operacional. Então, aqui enfatizando, né, a Verizon tinha esses vários desafios, né, e buscando melhorar a tomada de decisões, implementou todas essas ferramentas, né, de visualizações avançadas, dashboards, mapas de calor, gráficos de tendência, né, e ela sentiu
né, nessa implementação, a melhoria na tomada de decisões, aumento na satisfação do cliente e eficiência operacional, o que facilitou a comunicação entre equipes, reduziu o tempo necessário para relatar e entender os dados, transformando a cultura organizacional em torno da Data-Driven Decision Making, ou seja, a tomada de decisões orientada por dados, né? A fonte é da própria Verizon.com. E aqui, essa passagem, né, esse texto para a gente interpretar, ele está bastante claro, né, e coloca justamente a essas implementações que a empresa fez. Então, vem a pergunta agora, sobre a aplicação das técnicas de representação gráfica na Verizon, analise as afirmações a seguir. Tá? Então, a gente aqui nós temos 4 afirmações e nós vamos observar se elas são verdadeiras ou não. Então, da ótica das técnicas de representação, vamos analisar se essas afirmativas estão corretas. 1. A Verizon utilizou dashboards interativos para visualizar métricas de desempenho em tempo real, né? Vamos voltar lá no texto, professora, né? Nós temos justamente, dashboards interativos ali na terceira linha, né? Que permitiam a visualização em tempo real de métricas, tá? Então, nós temos a primeira afirmativa verdadeira, né? Está no próprio texto, está bem elucidado no texto. A segunda, né, afirmação, o uso de mapas de calor facilitou a identificação de áreas com alta incidência de problemas de serviço, mas não teve impacto na alocação dos recursos. Ele está falando que não ajudou, né, não deu impacto, não ajudou a fazer a melhoria desses serviços. O que a gente vai encontrar, então? Voltando um pouquinho, professora, né? Dashboards, foi implementado mapas de calor para identificar áreas com incidência de problemas de serviço, ou seja, onde eu tenho problema, tem muita incidência, eu tenho que agir. Daí, um pouco mais à frente, né, na última parte, a implementação dessas técnicas gerou benefícios. Melhoria na tomada de decisões, aumento da satisfação do cliente, né, ou seja, e eficiência operacional, ou seja, os mapas de calores tiveram impacto positivo para a empresa. Então, a segunda é uma afirmação falsa, tá? Ela não é correta. Terceira, as visualizações de dados contribuíram para uma melhoria na satisfação do cliente ao permitir que a empresa resolvesse problemas rapidamente, né? Então, o que acontece? Voltando lá, a gente tem com os dashboards, né, também, né, essa melhor condição para a empresa no sentido, né, de fazer com que a satisfação dos seus clientes fosse aumentada, né? Então, a terceira questão é verdadeira, correto? Né? A gente encontra ali no texto também essa passagem. E, por fim, a quarta questão, ela fala o seguinte: a implementação de gráficos de tendência ajudou a Verizon a entender melhor o desempenho histórico em relação às previsões. Então, né, voltando lá, esses gráficos de tendência, né, a gente tem ali que mostrava o desempenho histórico em relação a previsões, permitindo que as equipes identificassem anomalias. E também, né, na sequência, ele fala que tudo isso contribuiu com a empresa, facilitou a comunicação entre equipes, reduziu o tempo necessário, né, para relatar e entender os dados, transformou a cultura organizacional, né, ou seja, tomada de decisões sempre orientada em dados. Então, a gente tem a primeira, a terceira e a quarta questões como sendo corretas, verdadeiras. Daí a gente vai ver as afirmativas, né? Estão corretas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Né? A gente viu que a 2 é falsa, então não é a letra A. A letra B, apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? A gente sabe que a quarta é verdadeira, né? E depois, a letra C, apenas a afirmativa 2 é verdadeira? Não, ela é falsa, né? A gente já verificou logo no início. E depois a letra D, apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras, né? Foi justamente o que nós já fizemos a sinalização de que a 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Então, a resposta correta é a letra D, né, professora Leila? E a letra E, as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras, sim, elas são, mas também tem a linha 1, né, o inciso 1. Então, essa questão aqui é bastante interessante, no sentido que traz um exemplo, né, de uma empresa que ela está muito focada em tomar as suas decisões com dados, né, implementando as tecnologias, as ferramentas adequadas para que ela possa melhorar cada vez mais o seu serviço, reduzir seus custos e trazer maior eficiência. Né? Esse assunto aqui, lembrando, ele está nas unidades de aprendizagem 10, que são as técnicas de representação gráfica, 13, departamentalização e 14, BSC, Balance Scorecard. Certo? Fique à Ótimo. vontade para complementar, professora. Não, perfeito, excelente. A senhora é a autoridade aqui. Que nós estamos numa parceria aqui, somos professores aqui, somos parça aqui, né? Aqui e lá fora também, né? Esse negócio né, autoridade, tô fora. Autoridade, tô foraça, somos professores, graças a Deus, né, Graças a Flaviano? Deus, tá bom demais. Ai, Verdade. ai. Tá bom demais, né? Com É, certeza. Legal. É uma questão diferente, né, da anterior, porque ela tem aquela análise, né, de verdadeiro, falso, e depois você isso. pegar e colocar ali e analisar, né? É Uhum. diferente. E aí, pessoal, a gente parte aqui para a questão número 23, né? Voltando ali, lembrando aqui que é o A16. Flaviana, o A16, qual que é o assunto mesmo? Você que tá fácil, isso para eu não sair Aqui, daqui, eu não tenho decorado, eu não tenho a tenho. 16 é a metodologia 5S. Como assim? Você tem decorado isso, Flaviano? Não, tá fácil aqui para mim, fica Ah, tranquila. tá! Mas, caramba, ele decorou os 16 vasos, nomes delas. Não, não, não. Não, aqui Nossa, que eu já abri o arquivo, ele já colocou todas as UAs na sequência e eu coloquei na que frente ótimo, no que é cada uma, né? que ótimo. Então, 5S, Final do 5S. ano, minha cabeça não tá tão boa assim, não. Ai, nossa senhora, eu cuido de duas disciplinas, né? Eu sou mediadora dessa, então essa É. normalmente eu sei mais né, assim, ainda que seja responsável pela disciplina, assim como mediadora Uhum. também, a gente, como são dois papéis, então a gente acaba ficando mais. E assim, pessoal, o assunto de 5S, a gente comentou bastante na revisão, né? A gente passou ali, inclusive 5S, não me lembro se foi, não, acho que foi o professor Ismar que falou a respeito do 5S, isso mesmo. 16, isso mesmo, foi o Ismar, que ele ficou com as unidades 15 e 16. Ó, Uhum. isso eu me lembro, já tô... É. Então, assim, vamos ver aqui, né? É uma reportagem, né? Lá em 2017, a Maternidade Cachoeirinha, da cidade de São Paulo, implantou um programa com foco nas práticas de qualidade nos serviços de saúde. Buscando aprimorar a organização de seus projetos e a produtividade dos seus desenvolvedores, decide implantar a metodologia 5S para o seu ambiente digital e de trabalho. Após reunir um CIRI digital, limpeza de arquivos e repositórios, e um CEITOM digital, organização de pastas e ferramentas, o principal desafio é o senso de limpeza no contexto do código e documentação. Isso aqui é só uma reportagem com texto e tudo mais, né? Uma reportagem aí da Prefeitura de São Paulo. Então vamos lá. Diante do contexto apresentado, identifique qual estratégia CISO a digital seria mais efetiva para garantir a manutenção de um código limpo e documentação atualizada, minimizando o retrabalho e facilitando a colaboração sem impactar negativamente na agilidade dos ciclos de desenvolvimento. Então, esse aqui é o senso de limpeza, né? Então, ficar tudo mais objetivo, mais claro, né? A documentação atualizada, para que as pessoas, assim, para eliminar, não, assim, eliminar aquilo que não precisa, né? Deixar tudo, né, coerente ali. Né, e fácil, né, limpo, né, minimizando, como está dizendo aqui, repetindo, né, o retrabalho e facilitando a colaboração. Beleza, então vamos a analisar ali uma por uma. Alternativa A,
integrar a revisão de código e a atualização da documentação como etapas obrigatórias contínuas dentro de cada ciclo de desenvolvimento, sprints, com ferramentas automatizadas para identificar as inconsistências. Ok, então revisão de código, né, para poder encontrar ali os documentos, né, e a atualização da documentação ali da própria maternidade, né, como etapas obrigatórias. Tudo certo, né? E contínuas dentro de cada ciclo de desenvolvimento. Aqui, gente, aparentemente, tá até falando aqui, né, que a alternativa A é a correta, né? Então, realmente, assim, com base ali no que a gente viu aqui no contexto, não tem nada que possa desabonar essa alternativa, mas é muito importante, no momento ali da prova, às vezes a gente vê alguma questão, mas depois as outras acabam confundindo a gente, porque parecem estar corretas também. Vamos analisar as outras, então. Olha lá. B. Contratar uma equipe externa especializada para realizar auditorias periódicas no código e na documentação, gerando relatórios detalhados para a equipe de desenvolvimento corrigir os pontos fracos. Gente, olha, eu vou fazer Flaviano, eu vou fazer uma análise bem aqui. Gente, isso aqui foi uma alternativa assim muito viagem, né? Desculpe o termo, mas gente, não tem nada com nada disso aqui do que estava lendo ali, assim, porque está falando a respeito de algo muito objetivo. Tem que limpar ali o código, dizendo assim, limpar ali aqueles repositórios digitais para que se encontrem mais facilmente os documentos. É disso que precisa. Agora, contratação de uma consultoria para revisão. Meu Deus do céu! É assim, não tem nada a ver. Que falando de consultoria, parece que é um negócio. Nossa, acho que isso é importante. Para quem não estudou, né? Então, assim, para quem não foi lá ler lá a unidade 16, ver o que são os 5S e tudo mais, nossa, isso aqui parece importante. Acaba até anotando, até marcando alternativa, mas não tem nada a ver com o que está sendo dito ali. Mas, de novo, para quem não estudou, poderia ser uma alternativa correta, mas não é. Vamos lá. A C, né? Destinar um dia específico do mês para que todos os desenvolvedores se dediquem exclusivamente à refatoração de código, ou seja, a reconstrução do código e a documentação, pausando o desenvolvimento de novas funcionalidades. Gente, esse aqui não diz respeito ao que ele precisa, né? O SEISO, é o senso de limpeza, é para limpar, não é para criar lá, ó. Diz, dediquem à refutação de código e a documentação. Não é exatamente isso, né? Não é o que eles precisam, é fazer uma limpeza, né, geral no que tem ali na documentação, certo? Até inclusive, indo aqui, né, fazendo a utilização aqui da. Oi, Fabiano. Perdão, nada, nada. Você falou, eu concordei, foi isso. Não, tá bom, é que eu Eu escutei, estava se eu achei que você eu tava quisesse. com o microfone aberto, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Se quiser, né, a gente vai fazendo esse bate-bola mesmo. Então, assim, estão incorretos. Ah lá, vocês, a abrange limpeza foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, gente, que às vezes até olho aqui a justificativa também para ver se tem alguma coisa a mais para explicar para vocês. É limpeza. Ah lá, como criação de mecanismos para eliminar fontes de resíduos, né? Resíduos que não interessa, sabe assim, arquivos que estão repetidos, né, e que querem mostrar a mesma coisa, às vezes salvo várias vezes, ou então aqui no caso, essa limpeza de códigos, de documentos, assim, sabe aquelas pastas, a gente salva várias vezes a mesma coisa, ou então várias versões e já tem uma versão final fechada, e você não precisa das outras versões, ou então documentos que já estão ultrapassados. Então, por isso, o SEISO digital é para excluir tudo isso. Então, a alternativa C aqui não diz, não tem nada a ver questão de revisão de código e tudo mais, desenvolvimento de aqui, ó, desenvolvimento de novas funcionalidades, não tem nada a ver com limpeza, com senso de limpeza, tá? Alternativa D, criar um repositório centralizado de melhores práticas de codificação e documentação, com um líder técnico responsável por validar manualmente cada entrega de código contra esses padrões. É assim, gente, de novo. Isso aqui vai muito na linha ali da B, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Mas vamos lá. Ainda que, suponhamos que você não tenha estudado, né? O que está dizendo aqui? Sei sou, novamente. Olha lá, senso de limpeza.
o que senso de limpeza tem a ver, né, com criação de repositório de melhores práticas? Tem, tá? Não tem a ver com aquilo que precisa. Então, você levando, de repente, marcando isso aqui, você está marcando uma opção que não vai servir para a maternidade ali, para aquela empresa, tá certo? Não tem nada a ver aqui também. E aí, implementar um sistema de recompensas para os desenvolvedores. Gente, cadê o senso de limpeza? Que é só isso. A gente precisa, né? Que demonstre o código mais limpo e a documentação mais completa ao final de cada projeto, estimulando a competição saudável. Tá pedindo, né? Assim, não é sistema de recompensa. Tudo bem, você pode fazer isso depois que for implementado, olha lá, ó, integrar a revisão de código e a atualização da documentação como etapas obrigatórias e contínuas dentro de cada ciclo de desenvolvimento. Voltando aqui na alternativa A, que é a correta, ou seja, integrar a revisão de código e a atualização de documentação. Vocês vão ver quais documentos são atuais, isso aqui joga fora, isso aqui não serve mais, isso aqui não é mais usado, isso aqui está com várias versões, qual que é a versão normal? Ou seja, você vai pegar ali uns 30 documentos que você tem, de repente vai virar 4. Né? Porque o resto tudo é repetido, é ultrapassado. Então, é disso que você precisa e é isso que a alternativa A traz para a gente, tá? Então, esse seiso digital, né? Essa limpeza digital é justamente, né? Para como é que fala? Para identificar, ajuda a identificar, inclusive, inconsistências. Só que assim, você vai fazer mais tranquilamente essa questão, responder isso aqui, se você tiver estudado ali a unidade 16, né? Tá tranquilo ali com o conceito e tudo mais, para ver que as outras alternativas não têm a ver com o senso de limpeza, tá certo? Flaviano, alguma complementação? Tudo certinho? Não sei se você quer Tudo explicar mais alguma certinho, coisa. ótimo, ótimo, nada a pontuar, né? Então, tá bom. Excelente. Então, partimos aqui para a próxima, que é a Vamos lá. 24. Isso, agora a gente está na 24. É, aqui, a Involt, uma startup de tecnologia em rápido crescimento, desenvolveu uma cultura de flexibilidade e autonomia. No entanto, a equipe de marketing, liderada por um gerente com forte poder de recompensa, ou seja, ele pode dar bônus discricionários. O que é bônus discricionários? Ele dá para quem ele quer. Tá? Ele escolhe, ele tem o direito de discrição, né, de escolher um em detrimento de outro, e viagens incentivadoras. Né? Então, isso leva a esse forte poder de recompensa, né, e conexão direta com os fundadores. Além de tudo isso, esse forte poder, ele tem uma ligação direta com os fundadores, esse poder de conexão. Começa a operar de forma independente, ignorando diretrizes da alta gestão sobre alinhamento de marca. Né? E essa autonomia excessiva, derivada de um poder desequilibrado, tem gerado inconsistências na comunicação externa. Então, a fonte dessa passagem é do Jornal de Blumenau, onde a empresa Involt projeta crescimento de 40% e abre 80 novas vagas em 2025, né? Então, todos têm aí o acesso para ler tudo que está acontecendo com relação à Involt. Mas a gente tem, então, essa situação, né, a prova é muito feliz aqui trazer um caso desse. Essa questão aqui, 24, ela está relacionada à unidade de aprendizagem 15 sobre tecnologia, né, porque a gente está falando aí de uma startup de tecnologia. Daí vem a pergunta: como essa situação ilustra uma disfunção organizacional? E qual a medida proativa mais indicada para reequilibrar essa distribuição de poder sem sufocar a inovação? Né? Ou seja, toda essa concentração de poder, né, tem prejudicado, gerado inconsistências na comunicação. Então, a gente vai ter que aqui, entre as 5 alternativas, escolher aquela que vai ilustrar essa situação. Temos a letra A. Demonstra a centralização de decisões da liderança e a medida ideal seria a implementação de um sistema de feedback 360 graus para o gerente, avaliando sua eficácia. Aqui, gente, é uma situação muito interessante. Poderia
até colocar em algumas leituras que poderia ser correta, mas não é. Neste caso aqui em específico. A ideia do feedback 360 é você colocar toda a organização fazendo análise daquele gestor. Isso pode levar também a desequilíbrios e muita subjetividade nas respostas. A ferramenta Feedback 360 é interessante, você tem que ter uma metodologia muito bem feita para ela te trazer um resultado, mas a gente tem essa indicação na literatura que ela coloca aquela pessoa que está sendo avaliada numa desvantagem muito grande, né? Então, olhando aqui, né, essa resposta, embora poderia ser correta, ela não é, porque ela não vai estar adequada, né, na ideia da melhor ferramenta. E a gente precisa ver as demais questões, o que elas trazem para a gente. Daí a gente tem a letra B. Né? A letra B ilustra a fragmentação organizacional por autonomia excessiva do departamento. Né? Então, a gente tem uma afirmativa aqui que está correta. Então, a organização ela se fragmenta, porque aquele departamento de marketing tem, né, essa força, essa autonomia muito grande, ligação, né, aqui com toda a empresa, sendo a medida proativa a criação de comitês interdepartamentais com governança compartilhada. Essa resposta aqui é a resposta correta, né, que seria a melhor, vamos dizer, recomendação para a empresa. Né? As empresas de tecnologia, elas trabalham com comitês interdepartamentos, justamente para estabelecer essa comunicação, trazer esses feedbacks, e ao mesmo tempo, como ele é interdepartamental, né, ele melhora a informação e evita que você tenha uma circunstância muito, né, voltada, às vezes, alguém que tem um potencial muito grande, ele também ser colocado numa situação, como eu disse, de desvantagem bastante acentuada. Então, a gente tem, né, como recomendação, e até pelo gabarito do nosso exercício, a B como a melhor forma de se trabalhar, né, e voltar a esse reequilíbrio de toda essa fragmentação operacional. Continuando a letra C, ela fala, evidencia uma cultura de assédio moral e exclusão, sendo a medida necessária a instauração de um canal de denúncias anônimas e a punição dos responsáveis pelas irregularidades. De fato, né, você olhando esse exercício de poder, de concentração, mas no texto a gente não fala que teve alguma denúncia, que teve abuso, então não daria para colocar essa resposta, ela não é correta, a gente não tem, no conjunto da nossa assertiva, né, nada que tenha indicado assédio, exclusão, né? Ele está falando, olha, ele tem muito poder, ele bonifica, ele vai para uma subjetividade, ele se conecta, mas isso não está sendo legal, né? Mas não falou que está tendo uma situação dessa de assédio, exclusão, que pode até existir um risco, né? A prova está bem formulada nesse sentido, professora Leila, né? Mas a gente não tem essa evidência no nosso texto. A letra D indica a ausência de planejamento estratégico a longo prazo, sendo a medida apropriada a contratação de consultores externos para desenvolver uma nova visão e missão para a empresa. Aqui também a gente não encontra, né, no nosso texto nada que leve a você necessitar, né, falar que não tem um planejamento, mesmo porque é uma startup, ela está crescendo, tendo resultados, e ela está ali com uma questão mais pontual, né, na área de comunicação da empresa. E a letra E, né, a última alternativa, reflete a falta de engajamento dos colaboradores, sendo a medida adequada ao aumento dos bônus e incentivos para todos os departamentos, a fim de motivar a equipe. A gente também não encontra no texto, né, nada relacionado a uma desmotivação, né, e até se fala de bônus, né, que podem ser maiores, inclusive viagens. Então, a questão não está no bônus, né, não teria aqui, essa resposta ela está errada também. Né? Então, reforçando aqui, a nossa alternativa correta é a B, e aqui no nosso gabarito, né, se puder descer um pouquinho, ele fala, está correta porque a situação ilustra uma disfunção
da fragmentação organizacional, onde a autonomia excessiva de um departamento, impulsionada pelo poder de recompensa e conexão do líder, resulta em uma atuação desalinhada com os objetivos gerais da empresa. As inconsistências da comunicação externa são um sintoma dessa fragmentação. A medida proativa mais indicada é estabelecer mecanismos formais de governança e alinhamento, né, com a criação de um comitê interdepartamental com poder de decisão compartilhado sobre as diretrizes de marca e comunicação. Isso permite a manutenção da inovação e flexibilidade, ao mesmo tempo que garante essa coesão organizacional e o alinhamento estratégico, né? Muito boa essa questão, viu, professora Leila? Algum comentário? Não, tudo certinho, Flaviano. É interessante assim a questão das disfunções organizacionais. Eu me lembro que disfunções organizacional, na verdade, fui eu quem comentou a respeito como é que fala, junto com o professor Ismar, né, a respeito Uhum. lá na revisão. Sim. Então, assim, fala bem isso. Então, uma coisa muito importante que eu vi também, Flaviano, você, assim, comentários muito pontuais e importantes que você fez, assim, de repente, você, o gestor, ele vai escolher para quem dá um bônus. Nossa, mas isso é excludente, não sei o que, tal, tudo, mas não tá, o contexto não está perguntando isso, né? Assim, o Uhum. que pode sufocar a inovação, né? Então, assim, uma coisa muito importante da gente fazer para responder esse tipo de questão, a gente sempre está concentrado naquilo que foi apresentado para a gente. A gente não pode pensar no e se, né? E se coisa aconteceu isso? E Muito se bem. alguém fez uma denúncia? E se não tem, é só aquilo. A gente só vai conseguir interpretar, a gente só vai interpretar, responder a uma questão com base naquilo nos dados que foram apresentados para a gente. As hipóteses não entram aqui, né, nesse sentido, né? Assim, Exatamente. por isso que são questões objetivas, Uhum. né? Foi muito importante. Foi uma fala muito importante a sua, olha, não está falando dizendo nada aqui no texto, né? Que a gente possa afirmar isso aqui, porque pode parecer uma alternativa correta, mas na verdade não é isso que está perguntando e não é isso que está dizendo aqui. Então não dá para a gente, né, supor alguma coisa, E né? essa alternativa a gente quer induzir o erro, né? Exato, É, tá a aí para gente isso tem. mesmo. É para É a isso, né? função dela. Né? E aí, gente, nós partimos para a última questão aí, a questão 25, né? Vamos lá. Em um hospital universitário, a questão 25, gente, ela traz aí para gente, ó, a unidade 9. Sobre qual que é o assunto mesmo, Flaviana? O A9? Por favor, se você tiver fácil aí, senão qualquer coisa eu caço aqui também. Não sei se o Flaviano. Deixa eu ver que você tá aí, Flaviano. Você Não não foi. viu? Desculpa. Não, a 9 é o poder nas organizações e disfunções organizacionais. Ah, tá certo, obrigada. Porque eu lembro que a UA9 fui eu que falei na revisão, só que eu não me lembro qual que era Uhum. o assunto, né? Que eram vários ali, né? São 8 ali para a gente estar falando, né? Nós ali que estávamos na revisão, fomos eu, o Ismar e o Estevão, né? Que falamos a Sim. respeito. Então, assim, né, nessas disfunções, desculpa, como é que é mesmo? A UA9? É o Poder, poder né? nas Poder organizações e nas as organizações. disfunções. Isso. Legal. Disfunções Então, assim. organizacionais. Obrigada. Em um hospital universitário, o corpo clínico, com seu alto poder de expertise e legitimidade pelo conhecimento e pelos diplomas, exerce forte influência nas decisões administrativas, muitas vezes em detrimento da eficiência operacional e da sustentabilidade financeira. Os médicos resistem a protocolos de contenção de custos e novas ferramentas de gestão hospitalar, alegando prioridade à autonomia profissional e ao bem-estar do paciente, o que resulta em desperdício de recursos e lentidão na adoção de inovações. Bom, esse aí é o cenário apresentado. Vamos ver aí o que é para a gente fazer. Assinale a alternativa que apresenta como essa dinâmica de poder gera uma disfunção organizacional e qual a abordagem mais sofisticada para integrar esses interesses
conflitantes. Então, de um lado, você tem um corpo administrativo tentando mostrar para o corpo clínico, médico ali, de que algumas providências precisam ser tomadas para a sustentabilidade financeira do hospital. Certo? E os médicos não aceitam, né, essas mudanças ou essas contenções de custos por questão mesmo de que eles considerem importantes para o atendimento do cliente e também para a autonomia dele, para ele poder fazer os procedimentos conforme ele achar mais importante e necessário, né? Então, aqui o nosso desafio é ler essas alternativas, né? E ver ali, assim, como que, porque essa é uma disputa de poder, né? É uma dinâmica ali de poder que está gerando uma disfunção organizacional, então como que ela pode, né, assim, gerar essa dinâmica, pode gerar essa disfunção organizacional e qual a abordagem melhor, né, mais sofisticada para integrar esses interesses conflitantes. Então vamos lá. A dinâmica de poder estabelecida, né, a alternativa A aqui, deixa eu selecionar aqui, provoca um ambiente de desconfiança entre os profissionais e a abordagem seria a criação de um código de ética rigoroso e a aplicação de sanções disciplinares para comportamentos inadequados. Assim, gente, desconfiança por quê, né? Porque não, assim, vamos deixar até, assim, não tá falando de desconfiança, e sim de recursos financeiros, né? Então, aqui, quer ver, ó, é, já eu parto aqui para a alternativa, porque assim, se tivesse separado, vocês vão ver especificamente. Mas aqui, assim, não é uma questão. A gente está vendo que não é um que está desconfiando do outro, é porque se fosse dentro de um corpo clínico, não, você está adotando isso, mas quando eu passo lá, vejo o paciente, você vai lá e desfala o que eu falo e tudo mais, aí tudo bem. Mas não, aqui é uma questão muito objetiva, né, da parte de recurso financeiro, né, do pessoal do administrativo querendo conter gastos e o corpo médico querendo ali maior autonomia de decisão e bem-estar do paciente, enfim, mas isso gera ali custos, enfim, né, que poderiam ser evitados. Então, é esse choque aí que tá havendo, não tem nada a ver com confiança. Alternativa B, a dinâmica de poder estabelecida causa assédio institucional, e sobrecarga de trabalho. Não está falando nada disso aqui. Ah, mas o médico, de repente, ele pode estar assediando lá, ou então o administrativo pode estar assediando o médico porque resolveu não economizar. Não, isso aí já é criatividade, nós não está falando nada sobre isso aqui. Tá bom? Eu sei que dá uma vontade de dizer, mas e se não existe? Tá? Então, assim, causa assédio institucional e sobrecarga de trabalho, também não está falando nada sobre isso aqui, sendo a abordagem a terceirização de serviços administrativos e a contratação de mais pessoal para o corpo de enfermagem. Gente, não tem nada a ver com isso, não está falando de enfermeiro, não está falando de, mesmo que seja o corpo clínico, é médico, enfermeiro, não está falando nada, não tem nada a respeito desse contexto aqui, tá? E aqui, letra C. A dinâmica de poder estabelecida fomenta a burocracia excessiva e lentidão nos processos, sendo a abordagem a delegação total da gestão financeira para uma empresa especializada em administração hospitalar. Meu Deus! Né? Aqui, ó, a dinâmica de poder estabelecida na alternativa C, né? E a burocracia excessiva. Não tá falando de burocracia, tá falando de contenção de despesa. É só isso. Não tá, não tem uma vez citada a palavra burocracia no contexto ali. Você pode, quando há dúvida, gente, a gente volta e lê novamente, relê e grifa e tudo mais, né, para a gente poder responder direitinho as questões. Mas não tem uma vez a palavra burocracia, então não tem nada a ver a alternativa C, tá certo? Vamos ver a letra D. Leva à perda de pacientes e reputação, sendo a abordagem a intensificação das campanhas de marketing e a oferta de novos procedimentos médicos para atrair mais clientes. O que o marketing tem a ver com isso? Vai gastar mais ainda, né? Se está querendo ali uma política de contenção de despesas, né, versus o atendimento, um bom atendimento ao cliente. E aí, onde que o marketing entra? Não é para o marketing entrar agora coisa nenhuma, né? Não tem nada a ver
isso aqui, porque não está acontecendo esse conflito, ninguém está reclamando. A reputação do hospital, coisa, por enquanto, é algo interno ali, né? Algo das equipes ali, e é exatamente essa pergunta que está querendo se fazer, ó. Assinale a alternativa que apresenta como essa dinâmica de poder gera disfunção organizacional de poder. Quem que pode mais, o administrativo do hospital ou o corpo médico? Né, que daí entra os médicos, enfermeiros, enfim. E qual a abordagem mais sofisticada para integrar esses interesses conflitantes, certo? Porque de poder, vamos ver quem manda mais aqui no hospital. Porque fala de hospital, fala assim, é o corpo clínico que manda mais. Ah, mas daí tem a parte de, mas vai se sustentar como? Vai comprar ali o que precisa para o paciente de que forma? Tá certo? Então, por isso que é a disputa de poder. E a alternativa E a dinâmica de poder estabelecida gera inércia organizacional e ineficiência devido ao poder do corpo clínico. Sim, eles têm muito poder, porque a pessoa vai para o hospital, não é para. Nem lembra que existe parte administrativa ali, né? A gente vai em busca dos serviços médicos, né? E a abordagem sofisticada é a governança clínica participativa com cocriação de políticas baseadas em dados. Então, assim, o que que isso está querendo dizer, gente? Essa governança clínica participativa. Vamos ouvir, né? Vamos juntar aqui o administrativo com o corpo clínico, vamos ouvir o que que podemos fazer, o que que pode ser feito para que se corte essa disfunção organizacional, né? E as decisões possam ser tomadas até de maneira mais democrática mesmo. E assim, ao administrativo ouvir a necessidade daquele corpo clínico, que ele tem um poder grande, né? Para poder. E aí, como que a gente pode administrar essas despesas? Ou até mesmo para explicar. O corpo clínico tem tanto poder assim, explicar para eles: olha, é importante esse tipo de postura, dessa forma, assim, assado, explicar direitinho. Vamos ler aqui para ficar bem claro por que que a E está correta, né? Ah lá. A alternativa E está correta porque apresenta a disfunção organizacional correta, ou seja, né, o poder, o alto poder do corpo clínico, diante do contexto apresentado, bem como a abordagem mais sofisticada para integrar esses interesses conflitantes. Sim, ele identificou, a alternativa E identificou que o poder grande do corpo clínico e a alternativa como, né, uma solução, né, bacana para esse tipo de conflito e disfunção seria justamente a governança participativa e cocriação de políticas baseadas, cocriação, assim, a criação conjunta de políticas baseadas em dados, a política de atendimento ao paciente ali, baseada em dado, tudo com base nos dados do que o administrativo trouxe. Então, é essa parceria. E o administrativo fazer ali os seus relatórios com base na experiência do corpo clínico. E é essa troca, tá certo? Bom, é isso. Flaviano, alguma coisa, algum comentário a mais? É muito interessante essa questão também, né? Isso é comum hoje nos hospitais, nas clínicas, né? Existe essa questão dos médicos querem pedir o mínimo possível de exames, né? O que é correto, mas será que precisam de todos? É necessário? Já não consegue, pela experiência de casos similares, enfim, é uma discussão infinita. Então, justamente a ideia de ter uma política construída conjuntamente, conversada, né? Tendo um consenso, acho que resolve, ajuda a minimizar essa questão, né? Sim. Então, mas isso é bastante recorrente hoje, principalmente aí quando a gente fala dos prontos atendimentos, né? É preciso tal exame, vai pedir um monte de exame, vai demorar ainda mais, o paciente piora, enfim, é um desafio, né, hoje nessa área da saúde. Sim, sim, com certeza. É bem atual, né? E essa Muito avaliação ficou atual. bem voltada para a área da saúde, né? Isso que é interessante, porque a gente vê nas É. outras provas, assim, várias, né, vários segmentos. Esse aqui ficou bem voltado Uhum. para a área da saúde aí, né? Isso é bem importante também para o gestor empresarial ter essa visão global aí de vários segmentos. É isso. Bom.
Vou parar de compartilhar aqui. Acho que é isso, né, Flaviana? Essa explicação aqui, né, que a gente gostaria de deixar para os alunos, né? Então, né, que a gente vai salvar aqui, vai compartilhar com eles, tudo para que eles possam consultar, né? E assim. Queria já agradecer, Flaviano, novamente aí por você estar comigo aí nessa, né, nessas falas aí, isso aí é muito, muito importante, essa troca também, né, que eu, pelo menos, acabo aprendendo bastante. Todos nós, né? Todos nós, é uma satisfação imensa. Conte comigo sempre, né? Como parceiro. Igualmente, Eu, igualmente. como você, adoro a educação à distância, a gente sabendo trabalhar com essa Sim, qualidade, né? sim, com Então, certeza. acho que é E por que aí, nós não é um somos caminho. robôs, né? Exatamente, né? Olha, eu sou real, estou quase Sim. careca, né? Eu sou gente como a gente. Você é E muito essa bela aqui é aí, a né? sala Muito essa bela. aqui é a sala do meu AP, gente. Eu trago isso aqui É, dentro da minha casa, de tô verdade. vendo aí, violão, Não teclado, é? É. você que tá. Os livros aí eu toco os dois. Ai, que legal, que Não é, bacana. ninguém é perfeito, né? Tem que, além de ser professor, é música ainda, né? Isso, que legal. Eu toco violino, né? Ah, que bacana. Que bacana. Tô meio destreinado, mas O meu piano ainda não deu para trazer para cá, né? Então, assim, da hum, parte clássica também aí, ó, os alunos vão vendo que a gente não é IA mesmo, né? A gente toca, a gente, exatamente. né? É, Ah, que legal, que legal. Pela bacana. distância aí, né? Senão não dá pra fazer um bem bolado aí, mas Isso, isso. Cidade que você tá mesmo? oi, eu tô no Vale do Paraíba, na região de São José dos Campos. Estou em Cachoeira É, Paulista. Cachoeira Quase divisa com o Paulista. Rio de Janeiro e divisa com Minas. Olha que É legal, que assim, um ponto legal. bem, um ponto de fuga maravilhoso, Ah, sim, né? sim, eu sei. Eu fiz Maravilhoso, que você dá para fugir para Minas, para o Rio, para qualquer é, do litoral também, né? Bastante, né? litoral, para Do serra, isso. litoral para a serra, né? Um local maravilhoso aí, tá muito bem. Eu estou aqui em Sorocaba, né? Mas Não, eu tenho, Sorocaba é uma cidade eu maravilhosa. tenho um carinho enorme pelo Vale do Paraíba. Fiz vários trabalhos, né? Acabei de fazer um trabalho na área ambiental que foi aprovado agora e sobre recursos hídricos aí, bem bacana. Ah, que É, legal, que muito bacana. bacana. Né? Legal, chique mesmo. Tá bom? Obrigada. Bom, eu Tá. vou encerrar a gravação Isso. aqui. Pessoal, aproveitem aí qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, né? Já que vocês vão ver a gravação, vocês podem acionar a gente pelo Moodle ali, pelo Ava, né? Seja ali pelo fórum de dúvidas ou pelo chat também, que aconteceu isso comigo da outra vez, Flaviano. Assim, eu fiz Uhum. coisa, daí teve um aluno que perguntou uma dúvida. Sabe, professor, eu assisti a gravação, então eu fiquei com uma dúvida nessa questão aqui e tudo mais, né? Aí eu explico, foi um aluno, né? Então pode Que legal. acontecer, né, Claro, de sem entrar em dúvida. contato com a Né? gente, tá certo? Então é Tá isso. ótimo. Obrigada, Flaviano. Pessoal que assistir, aproveitem aí. É isso, tá? Eu que Deixa eu agradeço. parar aqui a gravação. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tudo bom tchau, para gente. vocês.